Prezados ouvintes, este é o projeto Ciência é Vida. As principais áreas do conhecimento abordadas nesse projeto são as ciências da natureza, que compreendem os campos da física, química e biologia, e a matemática e suas tecnologias. O projeto Ciência é Vida também está presente no LinkedIn e no Spotify. Nos sigam por lá. Hoje nós trouxemos a questão de número 7, do movimento uniformemente variado, o MUV. Lembrando que o movimento uniformemente variado é uma parte da cinemática da temática de física. Questão da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com o seguinte enunciado. Em uma corrida que durou 10 segundos desde a largada até a chegada, um corredor apresentou a variação de velocidade apresentada no gráfico. Aqui nós temos então um gráfico da velocidade em metros por segundo no eixo Y e o tempo no eixo X, com a unidade igual a segundos. A velocidade variou de 0 a 10 metros por segundo em 1 segundo e depois permaneceu constante em 10 metros por segundo até o tempo igual a 10 segundos. Com base nesses dados, calcule: item A, a aceleração escalar média do corredor no primeiro segundo do movimento. Item B, a distância percorrida por ele durante os 10 segundos. E item C, a velocidade escalar média do corredor durante a prova. Observe então que no primeiro segundo nós temos uma variação da velocidade, a velocidade saiu de 0 e foi até 10. Quando nós temos variação de velocidade, nós temos um movimento uniformemente variado, mas observem que interessante, na segunda parte do movimento, de tempo igual a 1 segundo até o tempo igual a 10 segundos, nós tivemos a velocidade constante em 10 metros por segundo. Logo, na segunda parte do movimento, nós temos um movimento uniforme. Aqui nós temos um resumo conceitual do movimento uniformemente variado. Como nós comentamos, quando nós não temos variação de velocidade, nós temos um movimento uniforme. Quando nós temos variação de velocidade, nós temos um movimento uniformemente variado. A variação da velocidade acontece por causa da aceleração. Nós calculamos a aceleração como sendo a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, e a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. A unidade oficial da aceleração é o metros por segundo ao quadrado, e os principais gráficos são o gráfico da aceleração em função do tempo, é uma linha reta horizontal. Já o gráfico da velocidade em função do tempo é uma linha reta, porém inclinada positivamente quando a aceleração é positiva, inclinada negativamente quando a aceleração é negativa, e o gráfico da posição em função do tempo, quadrática. Logo, a parábola é o gráfico. Analisando então cada item, o item A nos pede a aceleração escalar média do corredor no primeiro segundo do movimento. Para calcular a aceleração, nós vamos usar a relação de cálculo da aceleração, que me diz que a aceleração média, ou simplesmente a aceleração, é a variação da velocidade pela variação do tempo. A variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. Logo, 10, que é a velocidade final em 1 segundo, menos a velocidade inicial, que é 0, dividido pela variação do tempo, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final da primeira parte do movimento é igual a 1 e o tempo inicial é igual a 0. Logo, 10 menos 0 é igual a 10, 1 menos 0 é igual a 1. A aceleração, então, é 10 dividido por 1. 10 dividido por 1 é 10 metros por segundo ao quadrado. Já o item B, a distância percorrida por ele durante todos os 10 segundos. Notem, então, que nós temos um gráfico da velocidade em função do tempo. Quando eu calculo a área abaixo do gráfico, nós temos, então, a variação da posição total, ou seja, o deslocamento total. Nesse caso, a área do gráfico é a área do triângulo, de 0 a 1 segundos, mais a área do retângulo, de 1 a 10 segundos. Para calcular a área do triângulo, é base vezes altura dividido por 2, e a área do retângulo é a base do retângulo vezes a altura do retângulo. Substituindo então os valores, a variação da posição
é a base vezes a altura do triângulo dividido por 2. A base é 1, ou seja, de 0 a 1 segundo, vezes a altura, que é 10. Saiu de 0 e foi a 10 metros por segundo, tudo isso dividido por 2. Já a área do retângulo é a base do retângulo, ou seja, de 1 a 10, então nós temos 9 unidades, vezes a altura do retângulo, que é igual à altura do triângulo, que é igual a 10. Realizando as operações, então a variação da posição é 1 vezes 10, 10, dividido por 2, 5, mais 9 vezes 10, 9 vezes 10, 90. 5 com 90, 95 metros. Ou seja, durante 10 segundos, o corredor correu 95 metros. Já no item 3, a velocidade escalar média do corredor durante toda a prova. Para calcular a velocidade média, basta a gente utilizar a principal relação do movimento uniforme, que é a velocidade sendo igual à variação da posição dividido pela variação do tempo, ou seja, a posição final menos posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, ou simplesmente a distância pelo tempo. Nesse caso aqui, a forma mais prática de utilizá-la é dividindo a distância pelo tempo. Sendo assim, a velocidade é igual à distância que ele percorreu, 95 metros, dividido pelo tempo total da corrida, que foi 10 segundos, 95 dividido por 10 é igual a 9,5 metros por segundo. E assim, finalizamos mais este conteúdo com o desejo de termos agregado valor para você e termos contribuído para a democratização do acesso à educação. Nos vemos em breve. Até lá!